Mais uma vez, graça e paz a todos. Que bom estar aqui com vocês. Fico feliz em estar mais uma vez aqui nesse altar, tendo a oportunidade, querido, de trazer aquilo que o Senhor tem conversado comigo no meu quarto, no meu íntimo, no meu dia a dia, e como Ele tem se revelado por graça e misericórdia. E eu quero convidar todos vocês, por gentileza, deixa eu só abrir aqui a minha Bíblia, para que todos nós possamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4, versículo 14. 4:14. Aleluia. E diz assim em Efésios: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Pode passar. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pode passar. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação do amor. Até ali. Queridos, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, queremos render graças a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus e porque o Senhor nos achou. E o Senhor nos achou, Senhor, e o Senhor nos deu novas características, novas atribuições, e é isso que nós iremos falar aqui nessa noite, dessas atribuições que o Senhor nos trouxe. Senhor, fale conosco, Senhor, que diminua eu, Senhor, não olhe para mim, mas olhe para a cruz de Cristo, e fale com o seu povo, Senhor, assim como o Senhor falou comigo tremendamente naquele quarto, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero compartilhar algo com vocês, antes de entrarmos definitivamente na palavra, algo que me chamou a atenção, que eu estava na internet, e aí algo me chamou a atenção, e eu fiquei surpreso, e ao mesmo momento que eu glorifiquei ao Senhor, o Espírito Santo, Ele me trouxe um incômodo. E eu gostaria de trazer uma informação que eu anotei aqui, que o Brasil, e essa informação não é uma informação do Wallace não, tá? É uma informação pautada no IBGE, que o Brasil registrou um aumento de números de evangélicos e uma queda no número de católicos, atingindo o menor percentual de católicos da história. E aí com isso, quando eu vi essa informação, eu falei assim: eita Jesus, glória a Deus, né? Porque falando sobre essa taxa, né? Sobre esse panorama religioso no Brasil, os católicos estão sempre na frente, e também glória a Deus por isso, né? E com isso, queridos, quando eu vi, eu falei assim: glórias a Deus, porque cada vez mais o corpo está crescendo, a igreja está expandindo, o evangelho está crescendo, glória a Deus. E nesse momento, o Espírito Santo me trouxe um incômodo. E aí eu pensei no seguinte: quantos desses, né, porque a gente tinha uma avaliação quantitativa, quantos desses, né, desse número faz parte do corpo de Cristo, da noiva de Cristo? Porque o número é expressivo, mas quantos de fato fazem parte do corpo de Cristo? E eu quero conversar com vocês hoje algo que Deus ministrou no meu coração, eu tenho certeza que irá edificar você nessa noite. Eu quero falar um pouco sobre igreja. E igreja não pautada no que nós ouvimos aí fora. Quero falar do corpo, não do que nós ouvimos aí fora, mas eu quero falar à luz da Bíblia. Eu quero falar sobre igreja à luz da Bíblia e de todo o direcionamento que a Bíblia nos traz sobre nós como igreja do Senhor. Mas antes de falar da igreja, eu quero falar sobre o que não é igreja. Porque muitas coisas nós ouvimos aí, né? E nós ouvimos coisas boas e coisas ruins, até, né? É da igreja, hein? Isso aí é da igreja. Ou de repente nós ouvimos tantos estereótipos, mas o que de fato é ou não é igreja? A primeira coisa que a gente precisa se ater é o seguinte: que igreja não é um prédio e uma edificação, né? Quando eu falo de prédio, é isso aqui, ó. Essa estrutura, edificação, tá? Igreja não é, porque se nós falássemos disso, até mesmo para o povo lá
Novo Testamento, né? Vamos para a igreja, muitos achariam estranho, porque nesse cenário aqui, principalmente no Novo Testamento, igreja não é um lugar, e sim um povo. Então, primeiro ponto, igreja não é uma edificação. O segundo ponto que eu quero falar com vocês, que nós ouvimos muito, principalmente nós ouvimos, eu já ouvi muito isso, que igreja é um hospital, né? Igreja não é um hospital, né? Eu já ouvi muito isso, principalmente, eu era da igreja batista de antigamente, né? Mas principalmente o pessoal da Assembleia fala que aqui é um hospital, né? Que tem aquele que cura, mas só que a igreja não é o hospital. E por que eu posso te afirmar isso? Porque um hospital é um lugar que quando a pessoa ela recebe o que ela tem, quando ela de certa forma toma o medicamento, ela faz o quê? Vai embora. E mais um detalhe, quem é que tem prazer de ir no hospital? Ninguém tem o prazer de ir no hospital. Eu não tenho nenhum prazer de ir no hospital. Então igreja não é um hospital. O outro ponto também que é importante, que igreja não é apenas um ponto de pregação, onde eu chego lá, ouço uma pregação, onde nós temos aqui cadeiras, nós temos uma estrutura um pouco mais elevada, e eu chego lá, ouço uma pregação e vou embora. Não é apenas. Mesmo que tenha, não é apenas isso. Não é um ponto de pregação. E o outro ponto que igreja também não é, e esse é novo, até para mim, que eu ouvi recentemente, que igreja não é elevador. Como assim, qualquer aula? Se igreja é elevador, sim, eu vou te explicar. Pelo seguinte, o elevador é um local, é um espaço onde as pessoas elas se encontram, elas não se cumprimentam, elas nem se olham direito, mas só que elas se apertam ali, se ajustam, porque todo mundo está querendo o quê? Subir, não é? Eu não tenho muita comunhão com você, eu não falo muito com você, eu me aperto, eu me ajusto ali, porque todo mundo ali está no mesmo objetivo. Nós queremos o quê? Subir. Igreja, querido, também não é elevador, onde você se reúne com qualquer pessoa, que você se ajusta, se aperta com qualquer pessoa, só porque todo mundo está querendo subir. Não é isso que é igreja. E aí, quando nós falamos de Efésios, né, e aí eu destaquei alguns estereótipos que nós ouvimos, o apóstolo Paulo ele fundamenta o conceito de igreja, tá? E traz alguns elementos que eu quero destacar para você. E o primeiro que eu quero destacar é que igreja é família. Aleluia. E eu quero que você entenda, mas só que não é uma família, algo subjetivo. Você é minha família, vem cá me abraçar. Não, é uma família real. E aí eu quero que você abra comigo, por gentileza, em Efésios 2, pertinho. Efésios 2, que diz, versículo 19. Só uma folhinha passando para trás. E diz assim: Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros e nem estrangeiros, né? Ou seja, você não é qualquer um, mas co-cidadão dos santos e membros da família de Deus. Aleluia. Mas co-cidadão dos santos e da família de Deus. Então nós temos uma afirmação aqui que a gente precisa entender e apropriar disso, que eu e você agora fazemos parte de uma família. E aí eu, estudando um pouco a palavra, eu falei assim: primeiro eu preciso entender o que é a família. Aí eu até lembrei da pastora Lúcia, que fui dar uma olhada lá no dicionário para ficar claro na minha cabeça o conceito do que é a família. E aí, família, eu queria ler para vocês. Família é um grupo de pessoas que tem uma aliança de sangue devido a uma ancestralidade em comum, ou seja, devido aos seus antecedentes em comum. E aí, querido, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o nosso ancestral, o nosso antecedente em comum? Jesus. Deus. É o meu, é o seu antecedente. E por conta disso, eu sou o quê? Da sua família. Ao ponto que nós falamos que ele é o quê? É o pai? É o meu pai? Não, ele é o pai nosso. Se é um pai nosso, é o meu pai, é o seu pai, ou seja, nós fazemos parte do quê? Da mesma família. Então nós temos ali, algo comum. E a palavra, não sou eu que estou falando isso, é a palavra que nos traz essa informação. Que nós não estamos abandonados, mas nós fazemos parte do quê? De uma família. Então essa é a primeira informação
que nós temos aqui. Mas só que você de repente pode estar se perguntando: será que eu já faço parte dessa família? Alguém que esteja vendo a live de repente pergunta: será que eu já faço parte dessa família? E eu me lembro de orando ao Senhor, eu me lembrei de um cenário com meu esposo, quando de repente o Wellington ainda não era convertido, e o Wellington chamava Deus de Pai. E eu falei para o Wellington assim, até um pouco duro, eu falei assim: mas ele não é seu pai? Ele não é seu pai não. Aí ele ficou até um pouco surpreso, né? Porque as pessoas têm o hábito, né? E eu falei assim: ele não é seu pai não, ele é o meu pai, o seu não. Por quê, queridos? Porque para que ele possa ser pai, existe uma orientação. O que Jesus disse para Nicodemos? Como é, né? Nós lembramos disso. Como é que de repente eu faço parte? Como é que eu posso fazer parte do reino de Deus? Como é que eu posso fazer parte dessa família se eu o quê? Nascer de novo. Então, quando eu nasço de novo, eu faço parte dessa família. Por quê? Porque quando eu nasço de novo, eu ganho uma coisa especial que está dentro do conceito da família, que é o quê? Uma aliança de sangue. E o conceito de família está relacionado a isso, que tem uma aliança de sangue. Ou seja, quando eu nasci de novo, eu tenho essa aliança de sangue através de Cristo Jesus. Mas só que eu quero destacar algo importante, porque muitas vezes nós podemos comparar esse grupo aqui, né, com o grupo lá de fora. Né, eu tenho os meus amigos que eu me reúno, né, de repente eu posso ter os amigos, né, o cooperador Felipe, né, os amigos do vôlei, eu posso ter os meus amigos, sei lá, né, do dia a dia, né, os meus amigos do trabalho. Qual a diferença desse grupo para os outros, né, que estão lá fora, pessoal? A nossa aliança. A principal diferença que nós temos é essa aliança que nós temos através de quem? De Jesus. E por esse motivo nós fazemos parte dessa família. E aí tem um detalhe, pessoal, que eu estava pensando e orando, porque essa aliança, ela não tem nenhuma relação de gosto, não é uma relação de afinidade. Lá fora você pode falar assim: eu gosto das pessoas, eu me afinizo com as pessoas. Mas aqui dentro a nossa relação não é uma relação de gosto. Não é uma relação de gosto. Inclusive, cooperador Wallace, me explica isso. Porque inclusive você pode passar por situações na sua família que você nem goste. Você pode passar por algumas situações na sua família que não te afinizam. Mas eu quero que você entenda uma coisa. E quando eu falo sobre isso, por exemplo, na minha família, eu já passei por situações que não me deixaram muito feliz. Que inclusive me deixaram até triste. Mas só que a nenhum momento eu cheguei e falei assim, por exemplo, minha irmã, ela já fez algumas situações comigo que me entristeceram. Mas a nenhum momento eu cheguei e falei para ela assim: olha, a partir de hoje, eu não quero ser mais o seu irmão. Eu vou deixar de ser o seu irmão porque eu não quero mais por conta disso. Então percebe que mesmo que haja ali, uma relação, né, de repente ela fazer algo comigo, não existe a possibilidade de repente eu não ser mais irmão dela. Aqui nós temos algum ex-irmão, ex-mãe, ex-pai, ex-tio, ex-primo. Não existe essa possibilidade. E por que seria diferente na noiva de Cristo? E por que seria diferente dentro da casa do Senhor? Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que isso aqui é uma reunião de grupo. Porque muitas vezes nós achamos que a gente vai se encontrar aqui e vai se afinizar com as pessoas. E que se de repente você não fizer algo que eu não gosto, então eu não quero nem falar com você. E se fosse dessa maneira, querido, se fosse dessa maneira, o Senhor, porque nós temos até um mandamento, lá em João 13:34, diz assim, abre para mim, por favor, cooperador Hélio. João 13:34. Glória a Deus, aleluia. Quando ele abre, irmãos, eu vou ler aqui para vocês. João 13:34. Beleza. Eu vou ler para vocês assim, Um novo mandamento dou a vocês: gostem um dos outros como eu gostei de vocês. É isso que diz? Não é isso que ele fala.
Não é isso que o Senhor fala. O que ele fala? Que vocês ameis uns aos outros como o que? Eu vos amei. Então percebe que não é uma relação de gostar. Até porque se fosse dessa maneira, nós muitas vezes não fazemos o gosto de Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus não gosta de você. Isso mesmo, pode falar. E é surpreendente ouvir isso, porque Deus não gosta da gente, Ele nos ama. É uma relação completamente diferente. Então percebe, mas só que por que dentro da casa do Senhor tem que ser diferente? E aí muitas vezes nós priorizamos o quê? A outra relação, em vez de repente conversar com a pessoa. Por quê? Porque infelizmente, pastora Lúcia, infelizmente cooperador, o Washington, nós somos irmãos e a gente vai ter que resolver de qualquer maneira, porque a gente precisa, nós somos da mesma família. Da mesma forma que funciona assim, quantas vezes eu conversei com a minha irmã, quantas vezes eu cheguei com a minha irmã e falei assim: Tamires, eu não gostei disso. Ou ela me ligou e falou assim: olha, aconteceu isso e eu queria conversar com você. Nos resolvemos, problema resolvido. E acabou o problema. E continuamos irmãos. Mas na igreja é diferente. E por que é diferente, queridos? Por quê? Porque eu não chego e converso, porque eu não chego e não resolvo, mas nós muitas vezes queremos o quê? Priorizar o nosso ego, o que eu acho, o que eu penso, o que eu gosto, porque sou eu, e esquecemos que igreja é família. E não é essa família de inalcançável. Ah, é família, me dá aqui um abraço. Não, é uma família. Quem fala isso é o Senhor Jesus, é a palavra dele. Então o primeiro tópico que eu quero trazer para vocês é isso, que essa é a primeira diferença. Lá fora você pode até gostar, mas aqui dentro não. Aqui dentro eu amo vocês. E queridos, eu digo para vocês, se eu tiver, se de repente eu falhar com vocês, ou se de repente você falhar comigo, que nós possamos conversar, porque você é o meu irmão, e eu quero sempre conversar com você, para que nós possamos resolver qualquer problema, porque são esses pequenos problemas que o inimigo ele vem e incendeia. O segundo tópico que eu quero falar, queridos, é igreja, além de ser família, uma família que é aliançada por um sangue. Eu quero que você também abra comigo e em 1 Coríntios, está funcionando? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Igreja também é corpo. E aí eu preciso entender um pouco sobre isso. O que de fato é esse corpo? E lá fala o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo. Assim também em respeito a Cristo, pois em um só corpo nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. E aí aqui o segundo exemplo que Paulo traz agora, não para a igreja de Éfeso, mas agora para a igreja de Corinto, agora nós vemos o quê? Que igreja é corpo. É lógico que aqui, pessoal, ele está trazendo uma metáfora para ilustrar como é de fato e como precisa ser de fato a igreja do Senhor, né? E aqui, nós no primeiro momento nós já entendemos que família, que igreja é família aliançada por um sangue. E aqui é corpo, e não é qualquer corpo não, viu? Aqui nós temos o que? Essa referência de corpo, porque nós somos uma igreja, nós somos um grupo de pessoas reunidas, uma família que nós temos uma missão em comum. E qual é essa missão em comum? Ouvir o cabeça. Aleluia. E aí, querido, eu quero que você olhe agora para o seu corpo, e você olhe para o seu corpo e perceba se você tem algum membro, algum dedo, alguma coisa no seu corpo que se move de forma involuntária. Nós temos algo que de repente, de forma involuntária, se move? Não. Por quê? Porque tudo é o quê? Direcionado pelo cabeça. Eu vou pedir para que vocês levantem a mão. Levantem a mão. Por que vocês levantaram a mão? Vocês ouviram, podem baixar. Obrigado. Vocês primeiro ouviram o quê? Um comando,
recebeu essa informação e a sua cabeça fez o quê? Levantou a mão, sim ou não? É muito mecânico. E é dessa forma, é desse jeito. Nós que somos igreja do Senhor, corpo do Senhor, nós temos um cabeça. E esse cabeça, ele também tem direcionamento. Esse cabeça, ele também dá comando. Esse cabeça também traz instruções. E é esse cabeça que eu e você precisamos seguir. Mas só que tem um detalhe, né? E inclusive foi falado sobre isso no domingo, de forma brilhante pelo cooperador Washington, sobre o propósito, sobre a missão, sobre Deus restaurar e restabelecer, né, o nosso comando. E de fato é isso, esse comando para que a gente possa cumprir também aquilo que o cabeça orienta. Mas é isso que muitas vezes nós vemos hoje? Não. Hoje, infelizmente, queridos, e é uma pena falar isso, hoje a igreja é um grande entretenimento. Infelizmente, é um grande entretenimento, é uma atividade de quarta, uma atividade de domingo. Eu coloco lá na minha agenda que eu tenho uma atividade, aí eu vou para a igreja na quarta, eu vou para a igreja no domingo e eu estou lá. Ou seja, a igreja se tornou um local de consumir. E isso, quando eu ouvi isso, isso me deu um aperto no coração, porque agora a gente perde o sentido de corpo e a gente vai para o de corpo vivo, mas a gente vai para o sentido de consumir. Eu esqueço da minha missão, eu esqueço do meu propósito, eu esqueço daquilo que o cabeça orienta, e eu só vou lá e consumir. Eu quero que você fale para o irmão que está do seu lado: não seja um consumidor. Porque eu quero fazer uma pergunta para você: será que eu e você estamos cumprindo o nosso propósito, ou nós estamos consumindo de quem está cumprindo o propósito? Porque é isso que acontece. Muitas vezes no cenário atual, nós vemos pessoas que só vão para a igreja para consumir. E o que é consumir, gente? Consumir é o quê? Sumir com algo. Se de repente eu beber essa água aqui toda, o que acontece? Isso aqui não existe mais. Consumir é sumir com alguma coisa. E aí, eu orando ao Senhor, Deus me trouxe uma palavra dura. E queridos, eu vou falar para vocês, essa palavra doeu muito em mim. Porque a única coisa que consome o corpo de forma acelerada e destrói aquele corpo, é um câncer. Que ele consome as células normais, os tecidos saudáveis e leva aquele corpo. E aí, quando eu ouvi isso, eu falei assim: o que eu sou dentro do corpo? E eu quero que você pense: será que você é apenas um consumidor, ou será que você é a pessoa que traz benefícios para esse corpo? Porque, queridos, eu tenho meu olho, eu tenho meus dedos, que traz benefícios para o meu corpo? Sim, eu consigo enxergar através dos meus olhos. Mas quais são os benefícios que você traz para esse corpo? Quais são os benefícios que nós trazemos para o corpo? Porque da mesma forma que eu tenho todos os meus membros, tenho todos os meus sentidos, que traz benefícios para o meu corpo, quais são os benefícios que eu trago para o corpo de Cristo? Porque se eu sou um consumidor, eu não sou a igreja do Senhor. E hoje o que mais vemos são pessoas que entram na igreja, que consomem, que vão embora, e que só traz, sabe o quê? Demanda. Só traz demanda e não traz nenhum tipo de recurso. Só é um ajuntamento de demandas. E aí muitas vezes nós temos que o quê? Suprir essas demandas. Muitas vezes nós temos que ter tantos movimentos para suprir, porque está chegando um povo que quer consumir. Não, querido. Deus nos alerta e nos chama e nos mostra que nós somos corpo. E corpo tem sim benefício. E corpo tem sim recurso. E eu quero que você pense em nome de Jesus, qual é o benefício que você tem trazido para a igreja do Senhor. O que eu e você estamos trazendo para essa igreja? Será que nós somos um ajuntamento de consumidores, ou será que nós somos apenas pessoas que trazem demandas? E quando eu ouvi isso, eu falei assim: Jesus, misericórdia. Porque hoje muitas vezes
Ah, porque o fulano desafinou. Ah, porque a bateria está alta. E hoje eu não gostei da palavra. E hoje o louvor não ficou tão legal. E hoje quem é que prega? Ah, eu não gosto não. E esquecemos. Ou seja, isso sabe o que é? Palavras de uma pessoa que só vai para consumir. Só vou lá para consumir, não gostei. Tchau, estou indo embora. Isso é a característica de um consumidor. Mas Jesus te lembra nessa noite que eu e você não somos consumidores. Que eu e você, nós somos corpo de Cristo. Nós fazemos parte de um propósito maior. Nós estamos aqui para cumprir um direcionamento que é Cristo. Cristo. E nós precisamos nos ajustar para essa realidade. E aí, no terceiro tópico, eu quero que você veja comigo. Eu já estou na metade para o final, hein? Não sei como é que está meu tempo aí. Igreja também é templo, né? E aí, eu quero que você abra para mim, por gentileza, em Efésios, capítulo 2, 20 até o 22, bem pequenininho. E aí, lá em Efésios 2, 20 e 22, fala assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Até aqui. E eu quero que você olhe comigo, lembre-se do panorama que nós temos da igreja durante o tempo. Se a gente for pensar na igreja, né, por exemplo, em Gênesis, onde é que Deus se manifestava? No jardim, né? Deus se manifestava no jardim do Éden. Quando você olha para o Êxodo, né, Deus se manifesta onde no Êxodo? No tabernáculo, beleza? No tabernáculo. Quando você olha para o período dos reis ali, principalmente em Salomão, onde é que Deus se manifesta? Exatamente, no templo, né? Principalmente, né, quando ele reergue, né, o templo e a glória do Senhor vem e toma aquele lugar, ok? Então nós temos o jardim, nós temos o tabernáculo e nós temos o templo, beleza? E aí é o seguinte, agora quando nós vamos para os evangelhos, aonde é que Deus se manifesta? Através do seu Filho, através de Jesus, ok? Ou seja, ele não está mais no templo, ele não está mais no tabernáculo, ele não está mais no jardim, ele está onde? Em Cristo Jesus. E durante toda a permanência de Jesus, inclusive Jesus até falava isso, e lá em João 2,19 diz assim: eu destruo esse templo e vou reerguer em 3 dias, né? E aí ele fala isso de repente para os judeus, e os judeus falam assim: peraí, como é que você vai destruir e reerguer esse templo? Como é que funciona isso? E na realidade Jesus ele estava falando do quê? Ele estava falando de um corpo. Ele estava falando de um corpo. Mas Jesus também já foi embora, logo voltará. Mas aonde é que hoje Deus se encontra e se manifesta? Diga comigo, em nós. Repita comigo, em nós. Hoje o Espírito Santo ele se manifesta em nós, em mim e em você. Mas só que tem um detalhe: se Deus quer experimentar, quer conhecer esse Deus, ele precisa o quê? Ele precisa encontrar uma igreja. Hoje nós somos o local onde Deus encontra, onde Deus se encontra. Nós somos o quê? Onde os céus e a terra se encontram e Deus se manifesta. Isso é a igreja. E eu quero repetir o versículo 22 para vocês. Coloca lá no 22, por gentileza, para que ele fique no seu coração. Mas 22 de Efésios, por gentileza. Lá no versículo 22 diz assim: nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. E aí o seguinte, o que ele está dizendo aqui? Que nós somos a morada. Ou seja, quando Cristo reúne pedras vivas, eu e você, o que acontece? A manifestação. Eu acho que você não entendeu.
Quando eu e você nos reunimos e nos ajustamos, o que é que acontece? Deus se manifesta. Então nós precisamos entender que para que haja manifestação do Senhor, eu preciso estar com você. Se eu não estou com você, Deus se manifesta, porque Deus não é singular, querido. Deus não é singular. Se nós pensamos que... Se nós pensamos que Deus é singular, nós estamos enganados e nós precisamos ler um pouco mais a Bíblia. Porque olha o que está falando, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus. Eu preciso estar com você. Quando eu me reúno com pedras vivas, aí sim acontece o quê? O manifestar de Deus. É dessa maneira. E aí nós entendemos que nós, eu e você, nós somos templo do Senhor. E aí, por último, nós já entendemos até aqui que igreja é família, que somos aliançados por um corpo. Nós já entendemos também que igreja é corpo, né? Nós temos o que? Nós não somos consumidores, mas nós somos o que? Nós temos que trazer o que? Recursos para a igreja, benefícios para a igreja. Assim como eu tenho os meus no meu corpo, Deus conta com cada um. Nós entendemos também que igreja é templo, que nós precisamos estar juntos para que haja manifestar de Deus. E por último, igreja é unidade. E aí eu volto para o versículo que eu iniciei com vocês, que é Efésios 4, 14, 16. E lá fala o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzam erro. Antes seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo é ajustado. Olha aqui, falando de novo. Todo o corpo é ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. E aí, querido, olha o que esse versículo traz para nós, que principalmente no versículo 16, dele todo o corpo ajustado. Ou seja, eu e você precisamos nos ajustar para que aconteça o quê? Olha o que o versículo fala. De todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio das juntas, o que acontece? Cresce. Eu não sei como é que está ali. Bem ajustado e ligado, todas as juntas segundo a sua justa operação, cada um faz um aumento do corpo. Ou seja, para que haja aumento, o que tem que acontecer? Unidade. Se não houver unidade, não há crescimento. Se não houver ajuste, se não houver ajuste, não há crescimento. Não há crescimento. E eu preciso entender que se eu não tiver ajustado em você, não vai acontecer absolutamente nada. Porque, como eu falei para vocês, Deus, Ele não é único e singular, pensando na singularidade, pensando somente em você, não. Mas Deus, o plano de salvação do Senhor era para nós, para todos, para alcançar todos, não somente eu. Então, quando nós vemos essas informações, é porque Deus, Jesus, Ele não veio apenas, inclusive, Ele não veio apenas para judeus, mas Ele também veio para quem? Para todos nós. Isso mostra o quê? Que eu e você, para que nós possamos crescer, nós temos que viver em unidade. Não é singularidade. Nós precisamos, dentro da igreja, é difícil? É difícil. Porque para viver em unidade eu tenho que abrir muito a mão do que eu acho, do que eu penso, do que eu gosto. Mas a gente também tem que entender que quem está no comando é quem? É o cabeça. Pouco importa o que meu dedinho do pé acha para mim. Pouco importa o que o dedinho da minha mão acha para mim. Por quê? Porque quem está no comando é a minha cabeça. E dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja do Senhor, pouco importa muitas coisas.
E eu não posso me apegar a esses detalhes, porque senão não acontece unidade, não há crescimento. E aí, lá no versículo 16, fala o seguinte: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo pelo amor, na medida, olha só, olha o que está falando, eu vou ler aqui com vocês, porque a minha Bíblia está um pouco diferente. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de quem? Cada parte. Você é importante? Cada pessoa aqui tem a sua importância. Cada pessoa, para que haja o aumento, cada pessoa é importante e obrigatoriamente precisa cumprir o seu papel. Se eu não cumpro o meu papel, não há crescimento. Se eu não me ajusto, não há crescimento. E querido, em lágrimas, eu falando com o Senhor que Deus tem despertado essa igreja para um tempo de crescimento. Eu creio nisso. Eu e meu esposo, nós temos orado muito por isso, viu? E eu tenho certeza que Deus quer enviar mais pessoas para a casa de oração. Eu tenho certeza disso. Que Deus quer enviar pessoas para esse lugar para que veja e sinta e conheça o manifestar da glória de Deus. Eu creio nessa verdade. Mas há um detalhe: para que isso aconteça, eu tenho que esquecer do meu tempo de menino. Eu tenho que esquecer daquilo que eu passei, daquilo que eu vivi, porque as coisas que foram vivenciadas para nos forjar e ser quem somos. Então chega e para de ficar olhando para aquilo que foi vivenciado, para aquilo que já foi experimentado, que já foi visto, porque tem mais pessoas que precisam ver a glória de Deus. Mas para isso eu preciso estar unido a você. E eu não vou mentir, querido, eu quero ser bem transparente. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, já estou finalizando, pastor. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, todas as vezes quando nós saímos daqui, eu e meu esposo conversávamos. E eu falei assim: Wellington, eu não gostei de algumas coisas lá. E eu até fico um pouco com a voz embargada, porque eu falei assim: eu não gosto um pouco dos fios que são pendurados. Eu não gosto muito da parede que era pintada de outra cor. Eu não gostei nem um pouco do que a forma que a pastora fala. Não foi, Wellington? E o Senhor veio ao meu coração e falou assim: mas você está nesse lugar para viver um tempo de crescimento. Você está nesse lugar para viver um tempo de crescimento. E é isso que eu profetizo para a casa de oração Nova Aliança. Esse tempo de crescimento onde a gente tem que deixar de lado o que já foi vivenciado, o que já foi... Novas pessoas estão chegando. E essas novas pessoas que estão chegando irão se ajustar a esse corpo e trazer recursos. Mas para isso eu preciso me ajustar a você. Eu preciso me alinhar com você. Porque para que haja crescimento, e o Senhor quer crescer esse lugar. Mas para isso eu preciso deixar de lado e avançar e olhar para o alvo e olhar para o propósito, porque muita coisa Deus tem para fazer nesse lugar. Muitas coisas. E queridos, nem todos irão crer nessa verdade. Mas isso é o que eu creio no meu Senhor Jesus e o que o Senhor tem falado comigo. E eu quero sempre me ajustar a você para que juntos, em unidade, possamos viver e ver a glória do Senhor.